E vamos passar agora a nossa lição jovem de sábado. Um feliz sábado para você. E o nosso tema de hoje e desta semana é meditações sobre a lei. E essa daqui é a nossa tirinha da semana, beleza? Que diz assim, olha só, o texto é enorme. Vamos lá. O mesmo Deus que criou as leis naturais, criou as leis morais. Se as leis da natureza não mudam, por que as morais mudariam? Enquanto o povo vagava pelo deserto, Moisés sempre o mantinha alerta a respeito da lei de Deus e da importância de passar isso para as outras gerações. Jesus veio cumprir a lei e não abolir. Até porque, se a lei pudesse ser mudada ou anulada, ele não precisaria ter morrido. Tiago diz que é preciso guardar toda a lei, porque o tropeçar em um só ponto compromete todo o resto. Se toda a Bíblia indica a validade dos 10 mandamentos, ainda nos dias de hoje, então por que há tanta discussão apenas em cima do sábado? O golpe está aí. Cai quem quer. Então, partindo desta tirinha e do nosso texto-chave, que está em Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao 9, minhas primeiras impressões são as seguintes. Assim como as leis que regem a natureza são imutáveis, assim são as leis morais para a humanidade. Por isso, Tiago, no capítulo 2, no verso 10, disse o seguinte: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Por isso, Jesus teve que dar sua própria vida sem cometer um só pecado, para justificar o pecador. Porque por meio de um só homem entrou o pecado. Todavia, por meio de um só homem superabundou a graça, a saber, por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5. Por isso, Deuteronômio no capítulo 6, do verso 1 ao 9, deixou-nos claro que toda a humanidade, de geração a geração, deve guardar os mandamentos e estatutos de Deus para que se prolonguem sua vida nesta terra e permaneçam seguros nos braços do Pai, desde aqui até por toda a eternidade. Se os mandamentos de Deus permanecerem em nós por onde quer que formos ou fizermos, tanto durante o dia quanto durante a noite, eles serão por proteção do nosso lobo frontal, onde fica o nosso caráter. Nos guiará em todas as situações do dia a dia, tanto nos negócios quanto em casa. E claro, para manter as nossas vias da alma segura. Por isso, a importância de guardar toda a lei e não somente parte dela. E lembrando que isso somente é possível de guardar toda a lei que estou comentando aqui, é quando nós estamos em Cristo Jesus. E somente é possível permanecer em Cristo Jesus quando estamos cheios do Espírito Santo. Por isso temos que pedir o Espírito Santo todos os dias, porque quem não for batizado nas águas, que ocorre geralmente em uma ocasião só, e pelo Espírito, que é diário, não entrará no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5. E assim permaneceremos em Cristo e Ele em nós desde aqui e por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de domingo, cujo nosso tema é governados pela lei. A terceira lei de Newton, tudo que sobe tem que descer. Ele disse isso por causa da gravidade, tá certo? Logo, a lei da natureza, mesmo que queiramos que ela mude, ela não mudará, permanecerá a mesma, porque ela é imutável. Quanto às leis que regem a este mundo aqui, baseados na filosofia humana, para mantê-lo organizado, são permanentes e válidas até ser aprovadas outras novas leis para substituir as anteriores, a fim de deixar o mundo mais organizado e os julgamentos ocorrerem de acordo com estas leis. Assim também ocorre na lei de Deus. Todavia, ela fora estabelecida antes da fundação do mundo e permanecerá em vigor por toda a eternidade. Deus, que criou e instituiu as leis da natureza, também criou a humanidade para viver feliz somente quando está sujeita à sua lei. E o mandamento de santificar o sábado é central na lei apresentada nas Escrituras, até porque ela é a celebração da finalização das obras da criação de Deus e é fundamental para que possamos apreciar de maneira adequada toda a lei de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de segunda-feira, cujo nosso tema é assunto de discussão. Quando Moisés deu a seguinte ordem: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração.
Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Quando ele deu esta ordem, ele não estava dizendo para fazer somente no sábado, mas que era um dever diário de cada um. E o sábado era a questão mais central dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso 10. E exige educação na justiça, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16. Porque a obediência genuína não ocorre nos atalhos que buscamos diariamente para facilitar as nossas coisas. O sábado familiariza a raça humana com Deus Todo-Poderoso. A salvação só é possível quando conhecemos a Deus. João capítulo 17, verso 3. Nenhum mandamento revela Deus mais do que o mandamento do sábado. E os mandamentos são o dever de cada pessoa. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Ellen G. White nos escreveu: Vi os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra com o dedo de Deus. Em uma tábua havia 4 e na outra 6. Os 4 na primeira tábua brilhavam mais do que os outros 6. Mas o quarto, o mandamento do sábado, resplandecia mais do que todos, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra ao santo nome de Deus. O santo sábado resplandecia, circundado de uma auréola de glória. Vida e Ensinos, página 66, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de terça-feira, cujo nosso tema é mente e mão. Embora os judeus, na época de Jesus, andavam com uma cópia dos mandamentos na testa e nos braços, não era isso o que Deus estava ensinando ao povo ao fazer então Moisés registrar isso em Deuteronômio capítulo 6. Vejamos, o Senhor deu uma ordem a Adão e Eva para comerem livremente do fruto de toda a árvore, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente eles iriam morrer, até porque o ser humano não foi criado para lidar com o mal. E Adão e Eva guardavam os 10 mandamentos, porque antes de eles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, não havia pecado neste mundo, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4 e Romanos no capítulo 4, verso 15. Guardar os mandamentos era tão natural para eles que não era necessário registrar. Por isso, não foi necessário registrar os 10 mandamentos naquele período da história da humanidade. Porém, há vários relatos que nos mostram evidências de que eles conheciam as leis de Deus, como por exemplo, quando Caim matou Abel. Por que ele tentou esconder de Deus o assassinato que cometeu contra seu próprio irmão? Registrado em Gênesis capítulo 4, verso 9. E nas primeiras histórias já encontramos assassinatos e mentiras, Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 10. Mas durante o exílio dos judeus no Egito, que durou por 400 anos, o povo se esqueceu da lei de Deus. Já estava tudo misturado. As leis de Deus com os costumes do povo egípcio, que são costumes pagãos e gentílicos. Então, aí sim, houve a necessidade de registrar os mandamentos de Deus, porque a raça humana só vem se degradando. Se alguém te perguntar hoje quais são os 10 mandamentos, você saberia responder de cor? E se você perguntar a elas, alguma delas saberão, ou todas elas saberão te responder? O povo antes diluviano sabiam os 10 mandamentos, mas escolheram não obedecer. Diziam eles, isso não tem nada a ver. Ah, esse daí é bobagem. Ah, esse daí é o pessoal fanático. Então, voltando para o ponto inicial deste vídeo que eu comecei lá em cima, que eu comecei lá no início, atar os mandamentos na testa e na mão não significa abrir a sua Bíblia e deixar lá no meio de algum lugar aberta, pegando poeira para proteger o lar, mas de guardar os mandamentos de Deus na sua memória, e seja lá o que você for fazer com as suas mãos ou for tomar decisões usando a sua mente, estejam elas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a diferença, porque a palavra de Deus é a nossa armadura contra as ciladas de Satanás e que nos revelam o bom caminho para a salvação e a vida em abundância que permanecerá para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quarta-feira, cujo nosso tema é Momento Hipertexto. A gravidade já nos afirma que há uma lei na natureza que é maior que a nossa vontade e mesmo que queiramos mudá-la, nós não conseguiremos. E Deus a criou para a nossa segurança, para nos manter em harmonia
e em organização. E geralmente o mundo que nós vemos das lagartixas nas paredes e nos tetos, às vezes a gente fica tão impressionado que nos fazemos a seguinte pergunta: como isso é possível? E até desejamos, se eu pudesse andar nas paredes e no teto, como seria legal. Tudo o que Deus criou nos protege e nos mantém em harmonia tanto individualmente como coletivamente. E tudo o que Deus criou é bom. E para entendermos essa bondade, precisamos compreender muito bem o que é bom e o que é mal. E a Bíblia nos mostra claramente tudo o que é bom e o que é ruim. Porque só por a gente receber um não de Deus, muitas vezes achamos que ele é muito ruim só por não fazer a nossa própria vontade. Mas até um não de Deus nós devemos aceitar com gratidão. Deus sabe mais do que eu e você o que realmente é bom e do bem. Então agora nós vamos a algumas passagens bíblicas que em Salmos capítulo 1 está escrito o seguinte, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Verso 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E por fim, em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1, 13 e 14, nos diz assim, Verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O cachorro tá latindo pra caramba, mas tudo bem, vamos lá. E vamos passar agora a nossa lição jovem de quinta-feira, cujo nosso tema é Tropeçando no Sábado. No tempo do fim, toda a humanidade será chamada para decidir se renderá sua lealdade a Deus, honrando o seu dia de descanso, ou se aceitará a falsificação que o diabo irá impor. Haverá 3 tipos de grupo: os que rejeitarão a Deus abertamente, os que aceitarão a Deus, mas rejeitarão o mandamento do sábado, tropeçando em um só ponto, como Tiago havia comentado, no Tiago capítulo 2, verso 10, e os que aceitarão a Deus e guardarão os seus mandamentos. Jesus nunca diminuiu a importância de qualquer parte da sua lei. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Jesus tinha o hábito de ir às sinagogas aos sábados, Lucas capítulo 4, verso 16. Mesmo depois de Jesus ressuscitar e ficar aqui na terra por 40 dias, não ensinou aos seus discípulos guardar outro dia de descanso. Os discípulos continuaram guardando o sábado. Atos capítulo 18, verso 4. Muitos relatos bíblicos nos evangelhos, a discussão foi sobre como o sábado deveria ser guardado, Lucas capítulo 6, verso 2. E hoje, por muitas vezes, queremos estar acima de Deus. Como querer discutir com aquele que criou todas as coisas e santificou o sábado e estabeleceu como dia de guarda? Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, e João no capítulo 1, do verso 1 ao 3 e o 14. Essa discussão sobre a verdadeira observância do sábado levou os líderes judeus a tramar a morte de Cristo, João capítulo 5, verso 16, assim como também levará à perseguição dos seguidores de Cristo no fim da história. Nos dias de Cristo, a controvérsia era sobre como santificar o dia de descanso. No fim dos tempos, a controvérsia vai girar em torno de qual é o verdadeiro dia de descanso. Deus deixou as duas coisas claras em sua palavra. Em humilde submissão a Ele, aqueles que guardam seus mandamentos, como fez Jesus, não se desviarão do que Ele ensinou claramente em suas escrituras, em sua palavra, em seus ensinos desde a fundação deste mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
E vamos passar agora a nossa lição de sexta-feira para fechar esse assunto da nossa semana, cujo nosso tema é imutável. Agora, Satanás alega que a lei pronunciada pela própria voz divina é defeituosa, que certas exigências dela foram simplesmente anuladas. Esse é o último grande engano que ele trará sobre todo o mundo. Não necessita atacar toda a lei. Se pode levar as pessoas a desrespeitarem um único só preceito, já alcançou seu objetivo. Consentindo em transgredir um preceito, as pessoas são colocadas sob o poder de Satanás, substituindo a lei divina pela humana. Ele tentará dominar o mundo inteiro. Essa obra é predita na profecia sobre o grande poder apóstata que é representante de Satanás, que foi declarado: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Daniel capítulo 7, verso 25. Deus colocou o ser humano debaixo da lei, como condição indispensável de sua própria existência. Ele era um súdito do governo divino, e não pode haver governo sem lei. Deus poderia ter criado a humanidade sem a possibilidade de transgredir a sua lei. Poderia ter privado a mão de Adão de tocar no fruto proibido. Neste caso, porém, o ser humano não teria sido um agente moral livre, mas um simples robô. Sem liberdade de escolha, sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Essa maneira de agir seria contrária ao plano de Deus ao lidar com os habitantes de outros mundos. Seria indigna da humanidade como um ser inteligente e teria apoiado a acusação feita por Satanás de que o governo de Deus é arbitrário. Patriarcas e Profetas, página 49. Os mandamentos de Deus são imutáveis e permanecerão por todo sempre. Não vá contra Deus, mas se achegue a Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém. E este é o canal Flávio Eds e Age, e hoje eu vou convidando para você se inscrever no canal e ligar o sininho de notificações, porque esse vídeo aqui acabou, mas amanhã tem mais, se assim Deus permitir, começando um novo assunto, segundo Tiago capítulo 4, verso 15, e já vou convidando para você deixar o seu like nesse vídeo para ele chegar às outras pessoas. Você também pode estar compartilhando ele ou deixando nos comentários o que você achou desse conteúdo aqui, tá certo? E aqui tá aparecendo 2 cards para você. O de cima é uma recomendação do YouTube e o de baixo é uma playlist que eu já deixei preparada para você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu aguardo e espero ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!